Que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus esteja no teu coração. Olha, hoje estamos aqui por um motivo especial, mais uma aula de matemática, tá bom? Hoje nós iremos estudar sobre o módulo de um número inteiro. E também vamos falar sobre números opostos ou simétricos, tudo bem? Nesse primeiro momento aqui, nós iremos aprender um pouquinho sobre módulo. O que é um módulo de um número inteiro? Tá, vamos para a definição. Chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância ou afastamento desse número até o zero na reta numérica. O módulo é representado por esses traços verticais, ok? Então, nós concluímos o seguinte, após estudar a questão dos módulos de um número inteiro, que o módulo de zero é zero, e é indicado dessa forma. E a leitura é a seguinte, módulo de zero é igual a zero. O módulo de mais 6 é 6, e é indicado dessa forma. Quando você encontrar o 6 escrito dessa forma você vai ler assim, que é o módulo de mais 6 é igual a 6. Da mesma maneira, o módulo de menos 4 é igual a 4. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, por que o módulo de 0 é 0? Isso é até compreensível. Porque nos números inteiros o zero não tem sinal, ele não é positivo nem negativo, ele é o elemento nulo nessa questão. Ele fica entre os positivos e os negativos. Isso já foi explicado, inclusive, em temas anteriores, aulas anteriores. Mas e o módulo de mais 6? Dá para compreender que também é 6, porque o mais 6 ele pode ser escrito assim também sem sinal, e é compreensível também. Mas por que o menos 4 é igual a 4? É porque módulo é também entendido como o valor absoluto de um número. O valor absoluto de um algarismo, ele não muda, independente da posição que ele se encontrar em um número, tá bom? E outro detalhe importante a respeito do módulo é que o módulo de um número trata-se de distância. E como é distância, não se pode afirmar que há distância negativa. Não existe, na verdade, distância negativa. Distância é distância, tudo bem? Então, olha só, se nós formos considerar o módulo de mais 6 na reta numérica, nós vamos conferir aqui, ó, esse espaço que vai do 0 até o mais 6. Tá? Esse espaço aqui é o módulo de 6. O módulo de mais 6, isso aqui é igual a 6. Se nós formos considerar o módulo de menos 4, nós estamos falando da distância que vem do 0 até o menos 4. Então, esse aqui, ó, esse aqui, o módulo de menos 4 é igual a 4. Por quê? Porque essa é a distância que vem do 0 até o menos 4. Então, é uma distância. E como se trata de uma distância, não pode haver distância negativa, como eu falei no início, tá? E outra coisa, quando a gente fala de valores absolutos, né? Valores absolutos de um número, é aquele número que é aquele valor que não muda independente da posição que o algarismo ocupa no número e também independente do sinal que acompanha esse número, se é positivo, se é negativo. O valor absoluto dele vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, o valor absoluto de mais 10 é 10. O valor absoluto de menos 20 é 20. Tá? De sorte que o sinal que acompanha o algarismo não vai alterar o seu valor absoluto. Então, módulo é isso. Quando você pensar em módulo, você pensa em valor absoluto. Aí você não vai se confundir. Quando você pensar em módulo, você pode pensar também em distância. Aí lembre-se, o professor falou que não há distância negativa. Você não vai se confundir, tá bom? É isso aí. Vamos para um outro exemplo agora. Ok. Vamos lá. Esse próximo exemplo aqui, pessoal, é sobre os números opostos ou simétricos. O que é um número oposto ou simétrico? São números ou são valores que estão à mesma distância do zero, só que em lados opostos, tá bom? Então nós podemos observar aqui, ó, como por exemplo, que o mais 1
ele está a um espaço do zero. A mesma coisa acontece com o menos 1. O menos 1 está à mesma distância do zero. Tá? Então, o menos 1 e o mais 1, eles são números que estão com sinais diferentes. Um tem um sinal negativo, o outro tem um sinal positivo. Porém, eles têm o mesmo módulo. Então, números que têm o mesmo módulo e que têm sinais opostos, sinais diferentes, é que são considerados números opostos. Eles estão opostos, eles são chamados de opostos, porque eles estão de lados opostos do zero na reta numérica, né? Um está do lado positivo, o outro está do lado negativo, por isso eles são chamados de opostos. E simétricos porque eles são semelhantes em termos de distância. Tá? Eles são simétricos na questão do módulo, eles têm o mesmo módulo, ok? Olha o que acontece com o mais 2. O mais 2 está dois espaços do zero. E o menos 2 também. Acontece a mesma coisa. Tá? Então, o menos 2 e o mais 2 possuem o mesmo módulo, mas estão de lados opostos do zero. O mais 2 está à direita, está do lado dos números positivos, e o menos 2 está à esquerda, do lado dos números negativos. Tem o mesmo módulo, mas tem sinais diferentes. Tá? Então, isso faz com que eles sejam números opostos e também simétricos, por possuir o mesmo módulo que representa a mesma distância com relação ao zero. O que acontece com o mais 3 é a mesma coisa. Ó. O mais 3 e o menos 3 estão à mesma distância do zero, em lados opostos, com sinais diferentes, possuindo o mesmo módulo. Tá? Então, isso que significa números opostos ou simétricos. Aí, como exemplo, nós poderíamos colocar o seguinte, ó. Um exemplo só para enriquecer, ó. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Exemplos. Nós podemos dizer que, por exemplo, o mais 9 é o simétrico de menos 9. A gente pode afirmar também que o mais 10 é o simétrico de menos 10. Podemos dizer também o seguinte, que o mais 100 é o oposto de menos 100 e por aí vai. Tá? Quando a gente encontra uma situação dessa numa atividade, a expressão número simétrico ou o oposto, eles estão se referindo à mesma coisa. Quando a questão pede para a gente dar um módulo, então você já sabe, o módulo ele pode estar positivo ou negativo dentro do módulo, aqueles dois traços verticais. Mas o que vai sair de lá é um valor positivo, porque se trata de valor absoluto e se trata de distância. Tá, pessoal? Então, a nossa aula de hoje é essa, fica por aqui, tá? Fique com Deus, Deus te abençoe. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá bom? E valorize o nosso trabalho. Por hoje é só, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.